Muito bem, seja bem-vindo ao podcast Full Gas do Grande Prêmio da Áustria. Meu nome é Gabriel Lima e tenho ao meu lado virtualmente Gabriel Carvalho. Como vai, meu caro Gabo? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, depende da hora que a pessoa está ouvindo esse podcast. Tudo bem aqui? Espero que seja tudo bem aí também. Que final de semana na Áustria, hein? Que corridinha complicada, corridinha encardida, enfim. Vimos a 50ª vitória da Ducati na MotoGP desde que chegou em 2003 e também primeira vitória do Andrea Dovizioso nessa temporada, justamente no final de semana em que ele anunciou que iria deixar a Ducati. Mas antes da gente falar sobre isso e falar sobre o acidente do Johan Zarco com o Franco Morbidelli, que quase, enfim, as duas motos dos dois felizmente não bateram nas Yamahas, tanto do Maverick Viñales quanto do Valentino Rossi, vamos passar para você aqui o resultado da corrida. Andrea Dovizioso, como eu falei, primeiro, Juan Mir segundo, terceiro Jack Miller, o quarto Brad Binder, o quinto Valentino Rossi, sexto Takaki Nakagami, sétimo Danilo Petrucci, oitavo Fábio Quartararo, nono Iker Lecuona, décimo Maverick Viñales, décimo primeiro Alex Espargaró, décimo segundo Michele Pirro, décimo terceiro Bradley Smith, décimo quarto Alex Marques, décimo quinto Cal Crutchlow, décimo sexto Tito Rabat, décimo sétimo Stefan Bradl. Não chegaram Alex Rins, Paul Espargaró, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli e o Johan Zarco. No campeonato, Fábio Quartararo tem 67 pontos, ainda é o líder do campeonato, agora tem 11 só de vantagem para o Andrea Dovizioso, que assumiu a vice-liderança. Depois vem Maverick Viñales com 48 pontos, depois Brad Binder, 41, quinto Valentino Rossi com 38, depois Takaki Nakagami, Jack Miller, Franco Morbidelli, Juan Mir e o Johan Zarco, fechando aí esse top 10 do campeonato de pilotos depois dessa quarta corrida, quinta etapa do campeonato do Mundial de Moto Velocidade, mas quarta corrida da MotoGP em 2020. Gabo, vamos começar a falar da vitória do Dovizioso antes da gente passar para o assunto mais polêmico e o assunto mais assustador. Uma vitória, um alívio para o Dovizioso, talvez, um alívio para a Ducati, essa vitória, mas eu achei que foi uma vitória pouco convincente. Eu acho que o Rins tinha mais moto, tinha mais equipamento do que o Dovizioso. O que você achou dessa vitória do Dovizioso, Gabo? De quem ficou na pista foi quem lidou melhor com as circunstâncias da corrida, né? Soube lidar melhor com o equipamento. Mas é isso que você falou. O Rins parecia ter mais ritmo, mais moto para vencer, mas o Rins acabou cometendo um erro, né? Já tinha, né, recebido um aviso, digamos assim, numa volta anterior, escapou ali à frente, né? Deu um susto nele no mesmo ponto. Então, assim, já tinha um aviso, ele foi de novo. Na hora que ele tentou, né, assumir a liderança, a moto foi pro chão, abandonou a prova. E de quem ficou na pista, Dovizioso foi quem soube lidar melhor mesmo com as circunstâncias da prova e venceu com méritos. Venceu mais uma vez, né, lá. Terceira vitória no Red Bull Ring e a segunda consecutiva, né? Já que ele no passado venceu de forma brilhante, né? Na última curva, na última volta em cima do Marc Marques. Esse ano não teve, né? Essa questão da última curva na última volta. Ele abriu uma vantagem boa ali nas voltas finais, deu aquele stint final ali. Venceu com mérito, mas se a gente considerar e se o Rins tivesse continuado na pista, o Rins teria vencido. Mas ele caiu, e aí a vitória veio pro Dovizioso. 50ª, bem no dia seguinte, né? Uma resposta, talvez, do Dovizioso, né? Olha, vocês não me valorizaram. Nem sei se financeiramente, enfim. Vocês não me valorizaram. Olha aqui, ó. Eu mostro pra vocês o que eu sou capaz. E venceu a corrida. Pois é, ironicamente, né? A gente falou do Lorenzo, né? Enfim, vem à cabeça, né? O Lorenzo também, que logo depois de acertar, não anunciar, mas acertar a sua saída do Ducati, venceu sua primeira corrida pela Ducati. E o Dovizioso, logo depois de anunciar, irônico, acaba ganhando uma corrida pela Ducati. O que você achou desse management, Gabo? O que você achou? Você acha que a Ducati cometeu um erro deixando o Dovizioso sair? O Dovizioso foi bem veemente, falou que não vai voltar atrás da decisão de não ficar na Ducati. Parece que foi uma decisão mais dele do que da própria Ducati. O que você achou de todo esse imbróglio aí envolvendo o Andrea Dovizioso e a Ducati? Eu acho ruim para as duas partes, porque Dovizioso não tem para onde ir hoje. Basicamente é isso. Vai para onde? Vai para Aprilia? É o único lugar. É a única vaga aí que você tem da equipe de fábrica, vai. Não tem pra onde ele ir. E a Ducati perdeu o cara que, querendo ou não, goste o Gigi da linha ou não, se diz, né, que o principal problema é o relacionamento entre Dovizioso e o da linha, querendo ou não, foi o cara que
venceu aí mais corridas recentemente pela Ducati, que levou a Ducati a brigar por título. Será que ele é tão um problema assim? A Ducati fica. O Stoner, né, chegou a falar algo sobre isso no sábado, quando saiu, né, a decisão de parte do Dovizioso de que não seguiria, de que a Ducati devia ouvir mais o piloto, né, não achar que o túnel de vento, né, vence a corrida. Eu acho que a Ducati errou nisso, sabe? Tem que ouvir o piloto, querendo ou não. Quem tá lá e vai levar a moto pro lugar mais alto do pódio, que vai levar a fabricante a ser campeã, é o piloto. Então, e o Dovizioso não tem pra onde ir. Então, acho que as duas partes vão sair perdendo nesse divórcio. E o Stoner, que teve na sua saída da Ducati, também acho que eu diria nas duas saídas dele da Ducati, né? Na primeira em 2010 e nessa segunda agora em 2018. Não vou dizer brigas, mas alguns desentendimentos internos, né? Mais famoso deles, né, em 2010, quando achavam dentro da Ducati que o Stoner não estava tirando 100% do equipamento, quando na verdade o Stoner estava tirando 110% do equipamento, e o Valentino Rossi foi um ano depois para lá e mostrou que o Stoner estava fazendo era realmente tirar leite de pedra. Mas queria te fazer uma última pergunta pra gente encerrar esse assunto do Dovizioso, Gabo. Como você acha que essa decisão, e no início da temporada ainda, pode impactar o time e o piloto internamente, o Dovizioso? Você acha que o Dovizioso é candidato a título? Você acha que, de repente, ele e a Ducati saem prejudicados? Porque, assim, ele ganhou a corrida, tudo bem, mas é uma corrida que é a pista da Ducati, né? E agora, pro resto da temporada, como é que você acha que vai ser essa relação Dovizioso-Ducati? Eu acho que o Dovizioso vai ser profissional. Ele vai até o fim, ele vai agir de forma profissional. E eu também não acredito que a Ducati vá boicotar ele de alguma forma, porque se ela boicotar o Dovizioso, ela está se boicotando também. Então, porque assim, o Petrucci, com todo respeito, ele não vai lutar pelo título no lugar do Dovizioso. Ninguém sabe a que veio em 2020 Danilo Petrucci. Não apareceu em nenhuma corrida até agora. Veio para brigar com o Alexis Espargaró no treino, foi para isso. Grandes cenas, inclusive. Não, mas assim, então eu creio que o Dovizioso, querendo ou não, ele quer esse título para ele, se ele puder brigar por esse título até o fim. Não importa. E eu acho que até para provar um ponto para Ducati. Se ele puder brigar pelo título, ele vai brigar pelo título. Até para mostrar, ó, vocês não me valorizaram, ó. Eu ganhei o título, tá? Tá aqui, ó. Então, a Ducati ficaria numa situação mais, putz, a gente não fez o que ele pediu, né? Ele foi campeão e ele tá saindo. Eu acho que fica até pior pra Ducati. Pro Dovizioso é mais fácil ser. E assim, se não der, não deu, sabe? Se não der, olha, a Yamaha anda melhor em outras pistas. A Suzuki foi bem ali. Enfim, sabe? Mas o Dovizioso eu acredito que ele vai ser bem profissional até a última corrida. Pois é. E agora, terminando esse assunto, vamos entrar agora acho que no maior ponto de discussão dessa corrida, que foi o acidente entre o Johan Zarco e o Franco Morbidelli, ainda no início da prova, que acabou culminando ali, uma quase tragédia, eu diria, com as motos indo a toda velocidade, pegar os pilotos que estavam fazendo a curva 3, o acidente foi na curva 2, ali a curva 2 não é bem uma curva do Red Bull Ring, é mais uma dobradinha para esquerda para fazer aquele cotovelo para direita em cima da montanha, né? Os dois se tocaram ali e por muito pouco não pegaram as motos ali, as motos deles, a toda velocidade dos governados, não pegaram Valentino Rossi e o Maverick Viñales, passaram no meio dos dois. Mas antes de falar da gravidade do acidente, Gabo, a sua impressão, o que você acha que a culpa é de alguém? O que você achou vendo a causa primeiro do acidente? Conversei muito com um amigo, que também é jornalista, que também acompanha a MotoGP, Marcelo Barros, trabalha no mercado de motos, mas também gosta muito da moto velocidade. A gente ficou conversando sobre isso durante o dia e a gente chegou a não chegou a conclusões, mas assim, o Zarco ele sempre é, digamos, agressivo, tanto quando ele ataca como quando ele defende. E ele foi agressivo na defesa, só que aquele ponto é complicado. Aquele ponto do circuito é complicado para você fazer aquele tipo de defesa. Porque quando você olha pela câmera principal ali da transmissão, se você olhar lá atrás, o Zarco faz uma tragédia. Naquela velocidade, uma pequena mudança de direção ela é determinante para um acidente. E você vê o Zarco mudando de direção. Quando o Morbidelli já tinha se comprometido a ir por aquele caminho. E o Morbidelli não tinha o que fazer. Já estava ali.
Já se comprometeu a frear em determinado ponto. Já tá vindo ali. E outra, a velocidade, o vácuo. É uma combinação de fatores. Eu não puniria ninguém, se eu fosse comissário, por exemplo. Não diria, o Zarco vai tomar punição da próxima corrida, porque... Mas eu diria que ele poderia ter sido um pouquinho mais prudente ali, porque é um ponto complicado, sabe? Ele poderia tentar... Se fosse última volta, sabe? Eu entenderia uma defesa mais incisiva ali, sabe? Uma defesa mais forte, assim, no sentido de, olha, preciso manter minha posição. Naquele momento eu achei que foi um pouquinho demais, mas eu classificaria isso como um incidente de corrida. O menos culpado é o Morbidelli. O Morbidelli, pra mim, você tá vindo ali colado, de repente o cara muda de direção bem e foi perto do ponto de freada. Então, assim, não tinha pra onde o Morbidelli ir. Talvez se ele tivesse conseguido, num reflexo, desviar, teria sido muito pior pra ele, porque ele ia sair direto pra área de escape. E numa velocidade que, não sei, é complicado. Pra ser bem sincero, eu puniria o Zarco, eu daria um gancho de uma corrida pra ele. Eu acho que o Zarco foi muito... Ele freou no ponto de... ele freou mudando de direção na frente do Morbidelli, tentou defender a posição do Morbidelli pro Morbidelli não tentar... pro Morbidelli não passar ele na freada, ele passou o Morbidelli na força de motor e tentou defender. Ele sabia que ia ficar difícil pro Morbidelli, ele sabia que estava jogando o Morbidelli na parte suja, sabia que estava tirando o espaço do Morbidelli, que ele tinha superado, mas não tinha superado tanto. O Morbidelli ia ter que parar a moto muito antes. Eu acho que foi uma imprudência do Zarco, eu acho que o Zarco foi muito agressivo e causou um acidente que poderia ter sido muito, muito sério. Eu acho que seria um momento, na minha opinião, para a MotoGP tomar uma atitude exemplar. E assim, a gente falou, Gabo, na semana passada, do Pol Espargaró aqui, o acidente dele com o Zarco. Ali eu acho normal, de verdade. O Pol saiu da trajetória, voltou, o Zarco foi agressivo, mas assim, ele pode ser agressivo ali. O Pol Espargaró não olhou pro lado, né? O Zarco já estava dentro da curva. Agora, o Zarco sempre... Ele é um piloto que na carreira dele, ele se envolveu em muitos acidentes como esse, assim, acidentes sérios, né? A gente lembra no começo dele na MotoGP, ele sempre se tocava com os outros pilotos. Tem o último acidente plástico da MotoGP que a gente teve de moto voando foi o Zarco que protagonizou também, que foi aquele na Austrália em 2018, que ele sobe na rabeta do Marques. Eu acho que tinha que punir, porque de verdade é uma pista que é perigosa, né? A gente vai falar disso já já. Mas o Zarco, ele não foi prudente, ele sabia onde estava o Morbidelli e ele tirou a pista do Morbidelli. O Morbidelli não tem o que fazer, né? O Morbidelli virou completamente um passageiro e, enfim, a moto do Zarco, ela virou um míssil, né, cara? Se não tem aquele air fence ali na entrada da curva 3, ele tinha a moto do Zarco tinha pego em cheio os líderes da corrida naquele momento, à frente ainda do Rossi e do Vinhales. Né, a moto do Zarco. Ia chegar ali no Mir, mais ou menos, né? E a moto do Zarco, você vê que ela furou o air fence e chegou só o motor e a balança depois da moto do Morbidelli passando entre o Vinhales e o Valentino. Foi muito perigoso. Até o fato do Morbidelli, você chegou a ver foto, Gabo? O Morbidelli com o queixo sangrando, ele saiu, obviamente, pela brita batendo na parte de baixo do queixo, ali depois do acidente. Eu acho que o Zarco merecia uma puniçãozinha aí, merecia pelo menos aí, eu daria um ganchinho de uma corrida para ele, pra ele pensar no que ele fez. Mas enfim. Mas esse ponto que você até era uma coisa que eu já estava querendo até falar. Eu não sei se no momento ali de conversa e tudo, eu não pensei numa punição ao Zarco, mas assim, se tem alguém que foi mais responsável por esse incidente, foi o Zarco, porque eu vi a mudança de direção dele. E aí eu ia trazer um ponto de que... O Zarco fez um Verstappen. O Verstappen na Fórmula 1, nos últimos anos, ele se notabilizou exatamente por mudar de direção durante freados, quando o piloto já está comprometido com uma linha, e ele surpreende o cara, e o cara não tem o que fazer, né? Ele é meio que pego de calça curta. Né? O Zarco fez a mesma coisa, só que numa moto, né? Num lugar em alta velocidade. Então, eu acho que foi completamente imprudente. E o que eu ia trazer é que essa questão de... Eu vejo... e o Rossi até falou isso, né? Essa nova geração de pilotos muito agressiva. E ele tem razão, ele tem um ponto. Não, razão não, ele tem um ponto. Que eles são mesmo, sabe? Você vê pilotos jogando... Ó, vou ultrapassar aqui, vou passar perto da sua perna...
que até o Rossi não reclamou, mas eu achei a manobra do Binder, quando ele ultrapassa o Rossi, bastante agressiva, porque passa muito perto da perna do Valentino. E, sabe, não é a última volta, de novo, não é a última volta. Não acho que seja necessário você ser tão agressivo assim, é perigoso. Você pode ter o acidente de hoje, né, hoje a gente tá gravando o podcast no domingo, poderia ter custado a vida de mais de um piloto, né? Não só de um, poderia ter, no mínimo, ter causado lesões sérias em mais de um piloto. Então, talvez os pilotos jovens deviam olhar para esse acidente e pensar, olha, será que eu vou ser tão agressivo aqui numa ultrapassagem ou numa defesa de posição? Eu posso me machucar e machucar um companheiro de profissão. Eu acho que, de repente, os pilotos mais jovens deviam pensar nisso. Até quando a gente vê uma corrida da Moto3, em que você tem ultrapassagens muito agressivas, em que pode derrubar o rival ali no momento, mas é um colega de profissão, querendo ou não. Goste o piloto do outro ou não. Você está lidando com vidas ali. Na moto, você está muito exposto. Pois é, tem que respeitar o concorrente sempre, né? O piloto com quem você está disputando. E eu acho que não houve, no calor do momento, esse respeito por parte do Johann Zarco. Mas eu queria falar uma coisa mais pessoal agora, Gabo, porque foi um acidente muito feio, um acidente que é até raro da gente ver a moto se despedaçando, tão feio. Até a própria hora que vê a moto passando muito próximo do Rossi, né, muito próximo do Viñales. Eu queria saber mais ou menos como é que foi a tua reação, porque eu fiquei completamente espantado assim, com a violência do acidente e também com... Eu nunca tinha visto nada parecido com isso, igual hoje, assim, foi uma coisa que eu diria inédita, assim, num ponto daquele, quase que os dois pilotos da Yamaha tomaram um tiro, né, e o Viñales é interessante que tem uma foto que ele conseguiu ver com o canto do olho que estava chegando alguma coisa, ele tira as mãos do guidão e coloca na cabeça. Um negócio impressionante. Como é que foi a sua reação, Gabo? Essa foto é do Alex Farinelli, que é um fotógrafo italiano, né? Essa foto assim, é um momento feio, né? Você pensa, poderia ter sido muito melhor, mas a foto, ela é impressionante, né? Ele conseguiu ali né, o fotógrafo, registrar aquele momento. Eu, na hora, confesso pra você, na hora eu temi pelo pior. Eu falei, deu muito ruim aqui. Aí na hora que eu vi que o Morbidelli tava ali consciente, né? Você pensa, pô, tá consciente. E o Zarco levantou, ok. Aí só no replay que eu fui me dar conta quanto tinha passado perto. Quanto a moto do Morbidelli tinha passado perto, assim, ela passou no meio do Rossi e do Viñales. Ela passou onde ela poderia passar. Um pouquinho mais para o lado, para um lado ou para o outro, e a gente teria visto um acidente muito grave, no mínimo, hoje. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sentado e onde eu tava eu continuei. Foi essa a minha reação, eu fiquei paralisado. Minha também. Quis tentar entender, eu falei, nossa, mas isso aconteceu mesmo, não é possível, eu vi coisa, não dá. E realmente foi um acidente muito, muito feio que levanta um pouquinho perguntas, né, sobre essa pista do Red Bull Ring, né, que desde o início, desde que foram feitos os primeiros testes lá, ainda em 2016, eu me lembro do Casey Stoner sendo muito... falando bastante sobre isso, de que a pista não era tão segura. O fato é que a gente tem ali muros próximos da pista, né, como é o caso na última curva, que eles usam há uma extensão da área de escape perto do que é normalmente para as corridas de MotoGP. Temos aquele muro entre as curvas 2 e 3, que do lado esquerdo do piloto, que foi também afastado, porque no caso do piloto, se ele travar à frente, não tem muito para onde ele ir. Ainda é um ponto crítico da pista, mas enfim, altas velocidades, freadas fortes, curvas que são curvas de 90 graus, né, curvas de mais de 90 graus. O que você acha do Red Bull Ring, Gabo? Você acha que é uma pista que dá para sediar corridas de MotoGP? Ou você acha que é uma pista que precisa de reformas, melhoras, que hoje foi o que se chama de... o olho abriu para uma coisa que pode ser muito mais grave, de repente, no futuro? Eu acho que a pista precisa de reformas o quanto antes. Eu concordo, eu acho que com esse último levantamento aí que você fez, foi um aviso. Não dá para brincar, principalmente quando a gente fala da MotoGP, né, que passa as motos passam dos 300 km por hora e você tem freadas 157 quilos. 157 quilos. Isso
né, viajando ali no ar a uma velocidade alta. Então, se uma massa dessa bate no corpo de alguém, tem um impacto, uma força desse impacto é muito maior, né? São esses pontos que você citou. A última curva, a primeira curva e principalmente lá em cima na curva 3. É muito perigoso. Se algo der errado, a chance de um piloto se machucar ou de pilotos se machucarem ali é muito grande. É até uma surpresa, assim, a MotoGP, que é tão preocupada com a segurança, não ter exigido mais do Red Bull Ring em termos de segurança, porque hoje foi sorte não ter acontecido nada. No pior trecho, desses trechos que a gente citou aqui, para mim esse é o pior trecho da pista, em termos de segurança para os pilotos, porque eles vêm muito rápido, qualquer coisa que der errado ali é perigoso demais. E ainda tem a chance da moto cruzar a pista, que foi o que aconteceu, né? Então, precisa fazer algum tipo de reforma. Os pilotos já tinham reclamado. Esse fim de semana havia a previsão de chuva, então os pilotos estavam preocupados em pilotar na chuva. Imagina se estivesse chovendo. Poderia ter sido muito pior. Eu fui uma vez ao Red Bull Ring, fui cobrir a corrida de 2017 lá. Teve um treino da Moto 2 que foi impressionante como os pilotos perdiam a frente. Inclusive o pessoal até da sexta para o sábado mudou alguns pontos da pista. Principalmente as freadas fortes, né? Principalmente a freada para curva 4, a freada para a primeira curva. Quando eu tava indo embora, o pessoal tava lá tirando borracha para tentar dar um pouquinho mais de estabilidade se voltasse a chover, né? É uma pista que com chuva não é com toda essa elevação, mudança de enfim, não é, talvez não seja o lugar mais adequado, mais divertido de andar enfim, sentado num motor aí de 260 cavalos, tendo que domar junto com outros 21 malucos aí tentando disputar aí as curvas, as freadas, mas vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que a MotoGP fala, qual vai ser a repercussão de tudo que aconteceu hoje. Vamos para os outros destaques da corrida, que foi o Pol Espargaró. Estava fazendo uma excelente corrida, uma excelente prova, mas aí veio a bandeira vermelha e ele não tinha pneus novos para a relargada. Ele relargou de pneu. Agora eu estou tentando ver aqui. Ele relargou com um pneu, se não me engano, um pneu dianteiro que ele não queria. E aí ele só caiu depois, ele relargou na pole, só caiu depois, e aí acabou cometendo aquele erro, né, Gabo? Que acabou resultando num desastre para a KTM, os dois batendo, Pol Espargaró e Miguel Oliveira. O que você achou desse acidente? Algum culpado? Culpado não, mas de novo, eu acho que tem que ter um pouquinho, é difícil, mas um pouco mais de atenção quando volta para a pista. Eu sempre lembro de Jerez 2018, né? O Lorenzo voltando como se não tivesse ninguém. Mas a gente estava até conversando, né? A gente, né? Você me abriu o olho para uma questão. O Oliveira também veio muito rápido, então é complicado. Não puniria ninguém ali. Eu acho que ali não é difícil, mas eu entendo o Miguel Oliveira ter chegado no box do jeito que ele chegou, porque, né? Ele tinha uma grande chance ali de conseguir um bom resultado. Não tem culpado. O azar da KTM, porque perdeu duas motos que fatalmente estariam na zona de pontos, né? Pois é. Mais um bom e velho acidente de corrida, né? Não tem muito o que fazer ali, mas um outro ponto da corrida, Gabo, que me chamou a atenção. Fábio Quartararo ficou na Espanha, será? Mais uma vez errou no meio da prova, saiu da pista. O Viñales, tudo bem, teve o problema da embreagem na relargada, mas depois conseguiu se recuperar. Mas o Quartararo tá irreconhecível, Gabo. Será que de repente esse título não tá tão certo assim quanto a gente estava achando depois das coisas da Espanha? Mas a gente falou, o rapaz tá pronto para lutar pelo título e de repente não tá tão bem assim, né? E se você pensar no passado, com uma Yamaha com menos motor, teoricamente, né? Não que tenha melhorado muito, né? A Yamaha continua sofrendo um bocado aí com motos mais potentes, mas o Quartararo conseguiu pódio ano passado. E esse Exato. ano
irreconhecível. Disse que teve problema no freio, no meio da corrida, né? Freio. Mas assim, não teve ritmo. Não teve ritmo. A grande verdade é que a Yamaha não tem o motor que tem a Ducati, a KTM, eles têm que compensar nas freadas, né? Eles têm que travar na freada e o Quartararo acabou cometendo um erro ali, na minha opinião, acabou se afobando demais e a sorte é dele que teve uma relargada, porque senão ele não ia chegar em oitavo, não, ia chegar lá para trás e ia ter um dia de muito, muito prejuízo na Áustria, mas impressionante, né? A gente falou. E aí eu volto pro que eu falei no programa passado. É por isso que o Mark Marques é campeão. Porque ele aproveita todo e qualquer momento da melhor maneira. E o Quartararo não conseguiu de novo, como não conseguiu na República Tcheca, aproveitar, né? Tirar o melhor da situação. E a consistência vai ser a chave nesse campeonato, porque nenhum piloto ainda foi consistente em nenhuma dessas 4 provas. Quem foi muito bem na Espanha, foi mal na República Tcheca, também foi mal na Áustria. Você vê o Dovizioso agora foi bem na Áustria, foi muito mal na República Tcheca. Talvez o grande ponto da temporada vão ser esses pneus, de acordo com o Dovizioso. É por isso que tá tendo uma variação de forças tão grande na MotoGP. Enfim, o pneu Michelin desse ano é um pouquinho mais macio do que o do ano passado e tá complicando a vida aí de pilotos e equipes nessa temporada. Mas enfim, quem tá sempre lá e retornou para segunda corrida como se nada tivesse acontecido é o Valentino Rossi, que foi a melhor Yamaha. Pois é. Ele tá ali, quinto, né? Sempre tá lá o Valentino e, enfim, chegou em quinto, é quinto no campeonato. Você falou. E ele falou, né? Ele reclamou, não reclamou, não. Ele falou: eu perdi muito tempo com a manobra do Binder. Ele acabou tendo que espalhar, sair um pouco da pista, né? Enfim, não teria ritmo para fazer grandes, sei lá, não estaria na frente do Binder. Teria terminado em quarto, mas. O Binder no final ele começou a ficar, o Valentino começou a chegar um pouquinho nele. Talvez ele pudesse ter alguma chance, mas é bom lembrar, né, que o Valentino perdeu a posição não só para o Binder ali naquele momento, ele até passou o Binder na curva seguinte, mas ele perdeu a posição para o Nakagami. Isso. E aí até passar o Nakagami de novo, acabou complicando aí um pouquinho a situação do Valentino Rossi. Agora sabe quem não caiu dessa vez? Iker Lecuona. Chegou em nono, foi bem. Você falou conseguiu ver a temporada. De 5 corridas na MotoGP, ele fez a corrida de Valência no ano passado, é a primeira vez que ele vê a bandeirada, o Iker Lecuona. Tudo bem, uma corrida atípica e tal, mas chegou no nono lugar, um top 10, tá bom pro Iker Lecuona. Ótimo, tudo que a Tech 3 queria. Vamos falar rapidinho aqui, agora, para terminar, das 2 categorias de acesso ao Mundial. A Moto 2 teve a vitória de Jorge Martin. Finalmente, a primeira vitória dele na Moto 2, que agora tem no campeonato o. Não, peraí, que aqui o negócio tá tudo errado. Jorge Martin venceu com Luca Marini em segundo, Marcel Schrotter em terceiro. Mas o que roubou a cena nessa corrida, Gabo, foi outro acidente também muito, muito feio que aconteceu com o Rafik Yarrin, né? Logo depois que o Ené Bastianini perdeu o controle, logo na saída da curva 1. Aí eu diria que não foi tanto por causa da pista, né? Aí foi infelizmente, as primeiras voltas, isso pode acontecer, o piloto perde a moto, os outros estão saindo da curva, não vem, e foi o que aconteceu com o Yarrin. Ele vinha logo atrás do Jake Dixon, e o Dixon tirou e ele bateu na moto em cheio do Bastianini, acabou, enfim, caindo. A moto dividiu no meio, o Dominic Eigerter passou no meio dos pedaços, uma coisa impressionante. Você viu esse acidente, Gabo? O que você achou dele? O Cearim não tinha pra onde ir, né? Quando ele viu, ele já estava em cima da moto do Bastianini. Não tinha o que fazer. Virou passageiro. E deu sorte. Porque ele foi pro meio da pista, os pilotos que vinham atrás conseguiram desviar dele, e ele não teve um ferimento assim grave, né? Digamos assim. Ele teve uma contusão, pelo que saiu, pelo menos até o momento. Uma contusão na região da pelvis, né? Mas assim, não falaram em fratura ou o Cearim não vai poder correr né? Talvez ele já corra no Grande Prêmio da Estíria. Deu sorte.
deu sorte. Como deram sorte o Zarco, o Morbidelli, o Rossi e o Vinales. Pois é. E o Albert Arenas, que venceu inclusive a corrida da Moto3, publicou umas fotos com ele após aí. O Ciarrin já estava já com a camisa da equipe, estava sorrindo. O Ciarrin também publicou foto. Enfim, tá dos males o menor. Tem que comemorar muito o Malaio Rafik Ciarrin aí, que sobreviveu a esse acidente muito feio. Esse acidente me lembrou, eu não lembro o ano, eu não me lembro a categoria, mas foi na Malásia. Sim, Malásia 2003, Moto 2 também, né? Moto 2, né? Caiu e um piloto bem desconhecido, esqueci o nome dele agora, um wildcard, aí estava substituindo o Mike de Mello, pegou ele, né, em cheio. E foi um acidente que até plasticamente envolveu até mais pilotos do que esse. Isso, exatamente. Mas também ninguém ficou machucado. Mais um acidente complicado aí para conta. Enfim, o campeonato da Moto 2 tem o Marini em primeiro, o Luca Marini com 78 pontos, o Bastianini não pontuou hoje, 73, e o Jorge Martin subindo aí para a terceira posição com 59 pontos. A Moto 3, como eu falei, teve a vitória do Albert Arenas, com o Jaume Maziá em segundo. O Arenas roubou o docinho da boca do Maziá na penúltima curva, e o John McPhee na terceira posição do campeonato. O Albert Arenas é o primeiro, né, nadando de braçada, 95 pontos. John McPhee segundo, 67. E o Ayogura, surpreendendo bastante o Ayogura, boa temporada, 65 no terceiro lugar. Bom, por hoje é só no Full Gas Podcast. Alguma consideração final, Gabo? Não, essa vitória do Arenas foi espetacular. Ele foi preciso ali no final. Incrível, né? Porque o Maziá parecia que tinha a vitória na mão. E ele chegou ali no último setor e foi incrível mesmo. Inclusive, né, me parece que nada de braçada mesmo o Arenas, para se nada de muito espetacular acontecer diferente, ele é o cara que deve levar esse título. Com certeza, com certeza. Enfim, muito obrigado se você ouviu até aqui. Full Gas Podcast também está no Instagram. Você pode seguir a gente, @Full Gas Podcast, para saber sempre quando sai um podcast novo. E é isso aí, a gente fica por aqui e volta na semana que vem com o podcast do Grande Prêmio da Estíria, segunda corrida no Red Bull Ring. Um abraço.